Olá, amigos do Estação Enem, mais um programa para você. Eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais hoje da geografia. O professor Marcos Pinheiro vai nos ajudar bastante hoje. A gente consegue perceber assim um resultado desse trabalho. Pessoas jovens que chegam para a gente e dizem que estão aproveitando cada programa. Isso é muito gratificante. Então aproveite a aula de hoje também. Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Curso nas férias, pré-vestibular Rosana Bastos, de 1º a 11 de julho. A melhor e mais qualificada equipe de professores, repleta de mestres e doutores. Uma superestrutura e material didático referência no Pará. Estude no curso de férias do pré-vestibular Rosana Bastos e garanta o melhor lugar ao sol. Pré-vestibular Rosana Bastos, Magalhães Barata 577, telefone 980230101. Olá galera, sou o professor Marcos Pinheiro de Geografia e estamos aqui no programa Estação Enem e já agradecendo a professora Rosana Bastos que me fez esse convite para contribuir com o nosso calouro, nosso futuro calouro, nossos alunos aí que vão fazer a prova do Enem em novembro, tá? Hoje vamos discutir um assunto extremamente importante, tá? Um assunto atual que está aí na mídia, que é a questão do pedido de saída do Reino Unido da União Europeia. Mas antes de discutir esse pedido de saída do Reino Unido da União Europeia, é importante falar um pouquinho, fazer aqui um resuminho da formação da União Europeia, como ela se formou, em que momento ela se formou. E um dos principais momentos da formação da União Europeia está lá no pós-Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente na década de 50, lá no início da década de 50, com o Tratado de Paris, foi criada a SECA. E depois, em 1957, foi criado o mercado comum europeu, também chamado de Comunidade Econômica Europeia, no famoso Tratado de Roma. Eram 6 países que faziam parte daquela integração: Alemanha, França, Itália e o Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Você sabia o momento que o Reino Unido entrou no mercado comum europeu? Não sabia? Década de 70, em 1973, o Reino Unido passa a se inserir no mercado comum europeu junto com a Dinamarca e a Irlanda. E a União Europeia foi se estendendo na década de 80.
a Grécia em 81 e 86 Portugal e Espanha. Um momento de grande importância para a formação da União Europeia, está ligado ao início da década de 90, em 1992, o Tratado de Maastricht criou a União Europeia em 92. Interessante que na década de 90, até na verdade 2004, existiam 15 países fazendo parte dessa integração. Só a partir de 2004 começa aí uma nova política de alargamento. 10 países do leste europeu passaram a se inserir dentro do bloco. Na época, eles chamaram de os 10 países, ou seja, naquele momento eram 25 países fazendo parte da União Europeia. Em 2007, Bulgária e Romênia, 27 países. O último país a entrar na integração, o último país a entrar na União Europeia foi a Croácia. Então, em 2013, já eram 28 países. Importante também destacar aqui as principais características da União Europeia. A União Europeia tem como uma característica fundamental a livre circulação de pessoas, tá? A ideia de cidadania, né? A ideia de um cidadão europeu, tá? A livre circulação de pessoas está ligado ao espaço Schengen, tá? O espaço Schengen é a livre circulação de pessoas. E não esquecendo também que a União Europeia tem uma moeda única. Como ela se construiu? Na verdade, ela foi sendo estabelecida lá no Tratado de Maastricht. Em 99, ela passa a circular nos bancos e a partir de 2001, 2002, ela passa a funcionar como a principal moeda do bloco. Lembrando sempre que o Reino Unido não aderiu à zona do euro. Reino Unido, Dinamarca e a Bélgica e a Suécia não aderiram à zona do euro. Isso é importante, porque vai estar ligado a uma das causas desse pedido de saída do Reino Unido. Já que estamos falando aqui da saída do Reino Unido, vamos falar como é que se formou, como foi a ideia, as causas dessa saída, mas isso só no próximo bloco. Curso nas férias, pré-vestibular Rosana Bastos, de 1º a 11 de julho. A melhor e mais qualificada equipe de professores, repleta de mestres e doutores. Uma superestrutura e material didático referência no Pará. Estude no curso de férias do pré-vestibular Rosana Bastos e garanta o melhor lugar ao sol. Pré-vestibular Rosana Bastos, Magalhães Barata 577, telefone 980230101. Estamos de volta aí para discutir a questão da União Europeia e o pedido de saída do Reino Unido. Só lembrando aqui que no primeiro bloco, para quem perdeu o primeiro bloco, vou fazer aqui um resuminho do que foi discutido. Falamos na formação da União Europeia, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 50, com a SECA e com o mercado como europeu. É importante lembrar, tá? Em 1957, o Tratado de Roma cria o mercado comum europeu, também chamado de Comunidade Econômica Europeia. E ela foi se estendendo, foi se integrando, foi entrando novos países. Na década de 70, a questão da inserção do Reino Unido. É importante lembrar, isso é de extrema importância, que a União Europeia, tá? O termo União Europeia foi criado em 1992 com o Tratado de Maastricht, tá? O Tratado de Maastricht criou aí a União Europeia. E ela foi se alargando, falamos também na inserção dos 10+, até chegar em 2013 com a entrada da Croácia e terminando falando das características da União Europeia, que principalmente aí a questão da zona do euro e a questão da livre circulação de pessoas. Vamos agora começar a falar sobre o pedido de saída do Reino Unido, tá?
também chamado de Brexit. Brexit, na verdade, seria uma abreviação de Bretanha mais exit, saída, tá? A ideia de saída de um membro de um bloco, que no caso aí seria a do Reino Unido. É o primeiro membro a querer abandonar esta integração, ou seja, a União Europeia. Isso se deu a partir de um plebiscito em 2016. Isso derrubou o primeiro-ministro David Cameron e temos aí a ascensão da Theresa May, tá? De um partido conservador, importante lembrar, tá? De um partido conservador, nacionalista. O desejo de sair da União Europeia tem muito a ver com a Theresa May, tá? É importante destacar as causas, o porquê, o motivo do pedido de saída aí do Reino Unido. Uma das causas que pode estar lá no vestibular de vocês é a questão dos refugiados. A Inglaterra, principalmente a Inglaterra, é um dos grandes destinos de migrantes do Oriente Médio e da África. A questão dos refugiados é uma questão, a crise dos refugiados é um assunto muito importante para qualquer tipo de vestibular. Mas no nosso caso aqui estamos falando um dos porquês que o Reino Unido está pedindo para sair da União Europeia. Está ligado à crise do refugiado, já que é um dos grandes destinos aí desses migrantes. Uma outra causa de extrema importância que já caiu em outros vestibulares, que já foi também questão do Enem, é a questão da crise da zona do euro. Vamos lembrar as características dessa crise. Essa crise está ligada a grandes empréstimos, tá? Grandes empréstimos, principalmente ligado ao PIGs, aquelas economias sujas, tá? A falta de fiscalização desses empréstimos e também é importante lembrar que essa crise teve início lá nos Estados Unidos. Teve nos Estados Unidos em 2008, tá? Então, causas desse pedido. Primeiro, questão dos refugiados. Segundo, aí, lembrar da crise da zona do euro. É importante aqui falar um pouquinho sobre as negociações. Como é que se dá essas negociações? Como é que um país pode pedir para sair de um bloco? Está nesse artigo que está relacionado ao Tratado de Lisboa de 2007. Nesse artigo, o artigo 50, diz que um país, um membro, pode pedir sim para sair, respeitando um prazo. O prazo lá no artigo é de 2 anos, só que recentemente esse prazo foi flexibilizado, ou seja, foi estendido para o parlamento decidir se sai ou não sai. Já estão pensando aí fazer um novo plebiscito, se fica ou sai da União Europeia. Então é importante lembrar das causas e das negociações para saída de um país da União Europeia, tá? São dicas importantes que vocês têm que levar em consideração. É importante para vestibular, é importante a atualidade, tá aí na mídia, todo mundo está falando se sai ou não sai, quais seriam as consequências, se seria negativa para a União Europeia, se seria positiva, tá? É bom prestar atenção nesse assunto, tá? Queria aqui me despedir de vocês, tá? Espero ter contribuído. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do Estação Enem e contribuir, com certeza, para o teu vestibular lá na frente. Muito obrigado.
Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Curso nas férias, pré-vestibular Rosana Bastos, de 1º a 11 de julho. A melhor e mais qualificada equipe de professores, repleta de mestres e doutores. Uma superestrutura e material didático referência no Pará. Estude no curso de férias do pré-vestibular Rosana Bastos e garanta o melhor lugar ao sol. Pré-vestibular Rosana Bastos, Magalhães Barata 577, telefone 980230101.